Eu não me surpreenderia se esse modelo reaparecer no Enem desse ano. Eu estou falando daquele tipo de questão que usa ciclos termodinâmicos como base para resolutivo de um problema, certo? Esse modelo de questão tem sido muito frequente e nos últimos 5 anos do Enem, em todas as provas, ele apareceu. Só desse gráficozinho aqui, o gráfico do ciclo de Otto, do motor a quatro tempos, né? Já apareceram três questões e eram praticamente a mesma coisa. Então, caso o Enem sature de perguntar a mesma coisa, mas ainda use esse modelo de questão, o modelo do ciclo termodinâmico, que inclusive vai ser surpresa para ninguém se ele reaparecer esse ano, cara, você precisa acertar. Então, nesse vídeo eu vou fazer um aprofundamento em cima desse modelo de questão que você precisa dominar e acertar no Enem desse ano. Inclusive, os alunos estão acertando cada vez mais esse formato, esse modelo, porque, pô, o cara vai ficando amadurecido, né, com um tipo de questão, com um modelo de questão, quando ela aparece 3 anos, 4 anos seguidos. Então, os alunos progressivamente vêm acertando essa questão, então, de fato, isso, enquanto no primeiro Enem era difícil, agora é classificado como uma questão média e talvez no futuro até se torne uma questão de nível fácil, beleza? Então, vamos entender aqui o que é que essa questão cobrou do estudante no Enem 2024. O diagrama pressão por volume a seguir representa o ciclo de Otto para o motor a combustão interna, como os motores a gasolina ou a etanol, utilizados ali nos automóveis. Aí a gente encontra o famoso ciclo de Otto, certo? Que mostra ali os quatro tempos. Daqui a pouco a gente vai explicar onde fica cada tempo desse processo de transformação. E ele detalha aqui no texto, olha só, o que significa cada transformação. Do ponto 0 para o ponto 1, o que é que acontece? Do ponto 1 para o 2, o que é que rola? E o engraçado é que quando esse assunto era cobrado em vestibulares tradicionais, o aluno precisava decorar isso daqui. E o Enem trouxe o que naturalmente o aluno decora. Então, Daniel, não preciso estudar porque o Enem vai trazer o conteúdo. Claro que não. Você precisa estudar sim, saber o básico e o fundamental dos conceitos. Agora, o Enem vai trazer um comando, uma pergunta, que vai ter uma aplicação, como de fato foi essa daqui. Olha só. A transformação, qual transformação acontece de energia térmica para energia útil? Lembra que o motor, antes de tudo, ele tem uma função muito clara, né? Que é realizar a combustão e servir como base para tracionar o movimento ali das rodas do carro. Então, a função desse motor é liberar energia para o sistema para fazer com que essas rodas girem, consequentemente. Então, a gente tem que olhar para esse gráfico e conseguir encontrar qual etapa é a responsável por fazer essa transmissão do movimento. Aí eu não vou querer que você abstraia nenhuma informação, não quero que você pense na tua cabeça nada a respeito do motor, porque eu vou mostrar esse motor para você. Então, não precisa utilizar a criatividade e a gente traz aqui, olha só, a nossa questão. Deixa eu ver se aqui está nesse... Opa, tela errada. Aqui, perfeito. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma simulação do professor Eduardo Stefanelli, do Instituto Federal de São Paulo, um excelente professor, por sinal, que criou para a gente aqui uma simulação, tá? Que, pô, sempre me ajuda, é sempre uma mão na roda para a gente conseguir, uma mão na roda ou uma mão no motor, né? Para a gente conseguir interpretar, de fato, o motor a quatro tempos, motor a combustão interna. E a primeira habilidade que você precisa desenvolver aqui é de identificação com as partes do motor. Daniel, vamos lá, identifica para mim aí as partes do motor. Vamos lá. A gente precisa lembrar que o motor a combustão é esse aqui, tá? Ó. Perceba que existem etapas que são muito importantes que você lembre. A gente vai chegar nesse ponto, mas a princípio eu quero que você dê uma olhada nesses dois pontinhos aqui desse motor, que seria justamente as válvulas. Para quem não conhece, né, não estudou nada relacionado à mecânica, quando eu falo mecânica é engenharia mecânica, tá? Na vida, existem as válvulas, né? E as válvulas na engenharia mecânica são como se fossem porteiros. Como assim porteiro? Um porteiro ele permite a entrada de pessoas em um lugar e ele libera a saída dessas pessoas, não é isso? No motor nós temos dois porteiros, entre aspas, que seriam as duas válvulas. Nós temos uma válvula que seria a válvula de admissão, e essa válvula recebe ar atmosférico e recebe combustível, mas também nós temos a válvula, que seria o porteiro, né? Que libera a saída desses gases que foram produzidos ali na combustão. Então, antes de tudo, você precisa lembrar que o motor tem dois porteiros,
um porteiro que permite a entrada do combustível e do oxigênio e outro porteiro que libera a saída do produto da combustão, que geralmente são gases de efeito estufa, né, na maioria dos casos, CO2, metano, inclusive tem monóxido de carbono, que seria aquela fuligem, né, alguns gases ou óxidos de enxofre, de nitrogênio e também vapor d'água, certo? Beleza. O que mais, Daniel? O que é que a gente precisa saber do gráfico? Além das válvulas, que seriam os porteiros, a gente tem uma etapa aqui que é muito importante nesse processo, que é a etapa de explosão. E essa etapa de explosão, ela acontece, olha só, a partir desse dispositivozinho aqui, que está liberando essa faísca, tá vendo? Plum. Essa faísca é basicamente a energia mínima necessária para esse combustível entrar em explosão, entrar em combustão. Ó, ele vai explodir agora. Pá! Essa etapa se chama vela de ignição. Essa etapa não, perdão. Esse dispositivo se chama vela de ignição. A vela de ignição vai acontecer quando a pressão está alta o suficiente, o combustível está pressionado pra caramba, bum! Ele libera só uma faísquinha. É como se fosse um fósforo que é lançado, bum! Explodiu, certo? Esse é o fósforo liberado essa energia inicial que é liberada por essa vela de ignição, né? E é interessante perceber que essa vela de ignição ela precisa liberar essa energia térmica em um momento muito específico, certo? Quando a pressão estiver no máximo ali. Aí o que acontece, né? Quando essa explosão acontece? Eu vou meio que adiantar aqui uma etapa. Esse pistão ele é lançado lá para baixo, certo? Inclusive, ó, esse dispositivo que está subindo e descendo aqui é justamente o pistão, certo? E eu vou tirar um pouco desse zoom e tentar mostrar aqui para vocês que esse pistão, ó, ele fica acoplado a uma pecinha lá embaixo chamado de virabrequim, certo? Esse virabrequim, ele está conectado no pistão dos motor, nos pistões do motor e também no eixo de transmissão das rodas. Então é aí que você percebe que o virabrequim tem uma função muito importante, que é pegar essa energia cinética do pistão e transmitir essa energia cinética do pistão justamente para as rodas, para a transmissão do carro e fazer o veículo andar, certo? Ponto importante, ó. Perceba que o virabrequim ele está meio que mergulhado em uma banheira de óleo, né? Justamente para ele lubrificar essas articulações, diminuir a abrasão, diminuir o atrito e, consequentemente, diminuir a possibilidade de fundir essas peças que são metálicas. Né? Lembra que o metal ele tem uma condutividade térmica bem acentuada e, consequentemente, eles vão aquecer de forma mais facilitada, né? Então, a gente colocando esse óleo, ele melhora na lubrificação, ele reduz essa abrasão e ainda mais. Esse fluido, esse líquido aí, ele precisa possuir um alto calor específico para que ele consiga absorver essa energia térmica, certo? Absorver essa energia térmica, mudando pouco a sua temperatura. Isso só é possível com líquidos, né, com fluidos, com materiais que têm alto calor específico, beleza? Então, a gente conseguindo fazer aqui essa identificação, fica muito mais fácil de entender as etapas. Ah, eu não expliquei, mas eu acho que é um pouco óbvio, né? Onde o pistão está subindo e descendo é a nossa camisa ou cilindro, né? O cilindro de combustão, a camisa do pistão, certo? Então, essas são as etapas, esses são os instrumentos, né? Os pontos técnicos que você precisa saber para ficar mais fácil a nossa conversa a partir de agora. Olha só, eu quero que você dê um pouco de atenção aqui para esse gráfico que está bem aqui, tá vendo? Eu quero que sempre quando existir uma explicação, você olhe para onde está o gráfico, para onde o gráfico está apontado. Por exemplo, se a gente está aqui na primeira etapa, perceba que o gráfico, olha só, ele está, observe, a bolinha ali do gráfico, ó, ele está num processo em que a pressão é constante. A gente está num processo isobárico. Aí você pode me perguntar, pô, Daniel, mas o pistão está subindo e está descendo. Como é que essa pressão aí é constante? Lembra, nessa primeira etapa, é a etapa em que a válvula de admissão ela está aberta, certo? A gente está conseguindo fazer a entrada, está permitindo a entrada do oxigênio, do ar, né, atmosférico, e do combustível. Lembra que o combustível é a gasolina, é o etanol, e o oxigênio é o comburente, certo? Só que isso aí, cara, tá com a pressão atmosférica, né? A válvula tá aberta, tá entrando tudo aí, e a pressão é constante, a pressão atmosférica, beleza? O que é que aconteceu agora? Nesse processo em que a válvula de admissão é aberta, a gente entra combustível, entra oxigênio,
a gente começa, olha só, a aumentar levemente, mas aumentar a pressão desse cilindro, né? E perceba que a pressão do cilindro será aumentada quando o volume com que o combustível está ali está diminuindo. Então a gente tem ali, ó, uma redução do volume e, consequentemente, um aumento da pressão, porque esse combustível, esse oxigênio, estão ocupando espaços cada vez menores. E a gente lembra que na física a gente fala que a pressão é a quantidade de vezes que as partículas batem na parede do recipiente. Como eu tenho um recipiente de volume menor, volume reduzido, consequentemente ali nós teríamos um aumento de pressão, né? E perceba que logo nessa mudança aqui da segunda etapa, da segunda fase para o terceiro, ó, é bem no vérticezinho desse gráfico, a gente tem a danada da explosão. Ó. A vela de ignição ela foi ativada, libera ali a faísca e o combustível que estava hiperpressurizado ele vai entrar em combustão, certo? Então, combustão acontecendo, olha como essa etapa ela é muito rápida, olha só. A bolinha está aqui, ó, a combustão aconteceu e perceba que a pressão aumenta bruscamente. Ó. Eu não consigo nem controlar a subida dessa bolinha do meu gráfico. Ó, a bolinha subiu. É quase que instantâneo, né? A pressão está X e passa a triplicar, quadruplicar, justamente quando a combustão aconteceu, porque muito gás foi produzido ali nesse processo. Aí a gente percebe que adiabaticamente, ou seja, sem trocar calor com o meio externo, esse cilindro vai descer, porque a combustão ela favoreceu um aumento tão brusco de pressão que bum, o pistão desce consequentemente. E é justamente nessa descida do pistão que a gente tem o movimento do carro, certo? É justamente a pergunta da questão do Enem. Onde é que fica a etapa de conversão de energia térmica em energia cinética? É aí, ó. Justamente nesse tracinho do gráfico, nessa etapa do gráfico, justamente na etapa 3 do motor a 4 tempos, né? Aí perceba que na etapa 4 a gente tem a abertura da válvula de escape, né? E os rejeitos da combustão são liberados. Sai vapor d'água, sai monóxido de carbono, que é uma fuligem, né? Carbono inorgânico. Sai também ali N2, sai um pouco de óxidos, de enxofre, de nitrogênio, H2, metano, né? E aí vai. E aí, olha só, a válvula de admissão vai ser reaberta após fechar a válvula de escape e o ciclo reinicia, beleza? Então, isso aqui é o que você precisa saber para um tipo de questão como essa, cara. Beleza? Então, nessa questão, a transformação da energia térmica em energia útil ocorre em que etapa? Aqui, ó, de 3 para 4, certo? E a gente marcaria na questão aqui de 3 para 4, expansão adiabática, né? Item 4, letra C, beleza? Então, depois que você sabe disso, eu não me surpreenderia que essa questão para você passe a ser considerada uma questão acessível, de média para fácil, beleza? Fica a dica, qualquer coisa, só nos procurar.